Bom dia, professor. Bom dia. Professor, adorei sua experiência ontem. Foi incrível o vídeo. Legal, né? Aham. Deu para entender tudinho. E eu nunca tinha aprendido aquilo na escola. Então, foi novo. Porra, muito bom. Legal. A única coisa chata disso aqui é ficar demitindo as pessoas, né? Professor, Hum, vai nos participantes e sim. me coloca como co-anfitriã. Aí eu vou admitindo para você. Como é que eu faço isso, hein? Clica na tela. Você tá no computador ou no Não, celular? estou no laptop. Beleza. Clica na tela e aí na parte inferior vai ter aquele negócio de gravação, compartilhar tela, essas coisas. Aí tem Certo, os participantes. Clica nos certo. participantes e vai no meu nome, Larissa. E aí vai Tá. ter Aí alguma põe coisa. mais, põe more no seu nome? More anfitriã. More. É co-host, se eu não me engano, tá escrito. Co-host, é. Apareceu aí para você? Ainda não. Peraí. Larissa, more. Aí, qual é o passo? Então, o meu tá em inglês. Make host? Não, é Isso, co-host, é co-host. Co-host. Make co-host. isso. Yes. Aí, pronto. Aí eu Pronto? admito todo mundo. Aham. Ah, beleza. Tá, e você vai admitindo para mim? Sim, já tô fazendo isso, professor. Legal, ótimo. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Vou gravar. Tá gravando não, né? Ou já tá? Já tá. Tá gravando. Gravando. Tá. Bom, eu tenho uma super novidade hoje. Qual é a novidade? Ah, trocou a internet? É, comprei um cabo de 30 metros, um cabo de rede de 30 metros. Onde você achou, prof? Jesus. Mandei fazer ontem e o cara me entregou agora. Passei pela janela do prédio, para a parte de cima, por fora. E aí, acho que, na verdade, ontem eu já tinha dado aula assim, que eu troquei o lugar da lousa. Mas aqui é muito ruim, né? Que atrapalha toda a população do prédio. Então, amanhã, aí eu vou voltar a lousa para o estúdio lá em cima, bonitinho, e aí o cabo já passa. Mas ontem, por exemplo, eu dei aula com um cabo pequeno aqui, puta, ficou muito bom, tá? Olha lá, o Samuel, você vai admitir ele? Vai, né? Sim, já coloquei todo mundo. Tá, legal. Joia. Beleza. Bom, então, vamos lá. Estamos com 23 só. Não, está aparecendo mais aí, gente, né? Bom, então, estão prontos? Vamos lá. Bom, de uma maneira geral, queria que vocês... a Larissa já falou alguma coisa. Queria saber se todo mundo conseguiu assistir. Bom, primeiro, o vídeo que eu gravei aqui foi daquele exercício número 6 que não deu tempo da gente terminar na aula, tá? Espero que vocês tenham entendido a resolução. É uma resolução meia chata, né? Porque é meio grande, mas é muita álgebra, mas não tem tanta dificuldade assim. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar no particular, alguma coisa que você não entendeu. O outro foi o vídeo que, na verdade, eu queria compartilhar com vocês na hora aqui, né? Mas como da outra vez deu pau, etc., tal, eu falei, bom,
Eu peço para eles assistirem antes. A gente chama isso, que vocês fizeram, nós chamamos isso de aula invertida. Quer dizer, vocês assistiram um assunto, vocês conheceram um assunto antes da aula mesmo, tá? Queria saber se todo mundo conseguiu assistir. Tá mais ou menos por dentro ou não? Pode ir falando aí. Sim. Sim, prof. Beleza, beleza. Gostaram? Sim. Tá bom. Legal. Eu só fiquei lembrando, meu irmão vivia brincando com a pistinha daquela e eu nunca tinha parado para pensar. Legal se eu conseguisse fazer todas as aulas desse jeito. Isso não é mágica, é física. Exatamente. Mas o problema é que aquilo é uma produção cara, entendeu? Foi feito para a FTD é que pagou. Então, a minha parte foi, até que não foi muito, né? Mas toda a produção, sabe? Meu, super estúdio, um monte de produtor junto, os caras, o diretor de arte, o cara preparava tudo para mim, aquelas folhinhas, tal, aquelas cartolinas que ia desenhando, estava tudo pronto, tudo esquema, né? Mas nesse momento não dá para a gente fazer isso, né? Porque senão a gente fica doido, né? Bom, então vamos começar. O negócio é o seguinte, gente, ó. Então, vamos trabalhar aqui com dinâmica no movimento circular. Está entrando uma sombra, uma luz aí, não está? Melhorou agora? O que vocês acham? Melhorou. Tá, Melhorou bastante, prof. tá legal. Então, o que nós vamos fazer agora? Até agora, a gente trabalhou com a resultante das forças no movimento retilíneo, certo? Admitindo que, como tem resultante, significa que existe uma aceleração, como a gente sabe. Princípio fundamental da dinâmica, correto? Bom, só que todas as trajetórias que nós fizemos foram trajetórias retilíneas. E, portanto, aquela aceleração, a gama, é a aceleração tangencial. Porque a única coisa que varia no movimento retilíneo em relação ao vetor velocidade é a sua intensidade. Então, no movimento retilíneo, o vetor velocidade varia em sua intensidade. Quando o movimento é acelerado, retardado, etc. E a aceleração é aquela aceleração tangencial que a gente representa e chama simplesmente de A, cujo cálculo é variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar com as forças, agora no movimento circular. Na verdade, assim, de uma maneira geral, nós vamos trabalhar com movimentos que estão fazendo curva. E é lógico que é meio, assim, até intuitivo. Eu vou fazer até com a mão, ó. Se minha mão está num movimento retilíneo, se eu quero fazer uma curva, o que é que varia nesse movimento quando eu faço uma curva? Se eu pensar no vetor velocidade, o que varia no vetor velocidade é a sua direção. Num caso específico, particular, no movimento circular uniforme, se ele está falando que é uniforme, a intensidade do vetor velocidade é constante, mas a sua direção não. Então, na verdade, vai surgir para nós uma outra aceleração, que pertence à aceleração vetorial total, pertence ao gama. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. Então, o mantra dessa aula é o seguinte: qualquer corpo que esteja fazendo uma curva, obrigatoriamente haverá variação da direção do vetor velocidade. E quem mede a taxa de variação da direção do vetor velocidade chama-se aceleração centrípeta. Então, vamos só especificar
as características da aceleração centrípeta. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha um corpício, um corpo, que esteja numa trajetória circular de raio R, ok? E eu tenha um corpo que esteja se movimentando aqui, ó, numa trajetória circular. Ou, se ele estiver aqui. Ou, se ele estiver aqui. Ok? Muito bem. Se ele está fazendo uma curva, primeiro eu vou determinar o vetor velocidade. Ó, nós sabemos que o vetor velocidade é tangente à curva. Vetor V. Tangente à curva. Vetor V. Tangente à curva. Vetor V. Tudo bem? Pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Essa representação que eu fiz desses 3 vetores, posso falar que esses vetores são iguais? Não. Por quê? A direção. Muda a direção. Perfeitamente. Perfeitamente. Ah, eu estou tão alegre, gente, que a internet não está caindo. Que coisa maravilhosa. Putz, grila. Eu era muito infeliz. Vocês nem sabem, meu. Agora eu estou muito felizinho. Eu até vou sair na rua hoje, vou para um boteco tomar uma. Provavelmente. Bom, então, como eu sempre falo, né? A gente é profissional, a gente não é amador. Se a gente é profissional, eu tenho que chamar esse cara aqui de V1, esse cara aqui de V2, esse cara aqui de V3. Concordam? Porque não são os mesmos vetores. Mas o que é igual nesses 3 vetores? Intensidade. Isso. Como o movimento é circular uniforme, eu posso fazer uma representação assim, ó. O vetor V1, o módulo do vetor V1 é igual ao módulo do vetor V2, é igual ao módulo do vetor V3. Ou simplesmente escrever que V1 é igual a V2, é igual a V3. Tudo bem até aí? Bom, só que, veja bem, se isso é verdade, eu já chego aqui e já escrevo para você. Se isso daqui é verdade, eu falo para você que a aceleração tangencial, ela vale 0. Nós não temos aceleração tangencial, porque não tem variação da intensidade do vetor velocidade. Mas, como ele vai variando a sua direção, eu tenho que medir a taxa de variação da direção do vetor velocidade. Quem mede isso? Isso chama-se aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta tem essas características aqui que eu vou escrever, ó. Primeiro, depois eu escrevo lá, tá? Ela é de direção perpendicular ao vetor velocidade. Direção perpendicular ao vetor velocidade. Além disso, ela aponta para o centro da curva, ou para dentro da curva. Então, é meio lógico pensar que se não tivesse esse vetor vermelho, a tendência do V1 do corpo seria o quê? Continuar em linha reta. Sair pela tangente, como a gente costuma falar. Tá? Simplesmente obedecendo o princípio da inércia. Tendência de manter o seu estado de movimento. Ora, alguém, entre aspas, está fazendo com que ele tenha esse movimento. Portanto, deve ter uma força que faz isso.
Ora, esse vetor vermelho que eu estou escrevendo aqui, nós chamamos de aceleração centrípeta, representado por ACP. Só que a gente sabe que quem causa aceleração é uma força. Então, está na cara que nós teremos aqui, associado a essa aceleração, a própria resultante centrípeta, que é o que me interessa. Então, esse vetor verde que eu estou escrevendo aqui é a resultante centrípeta. É ela que causa uma aceleração, que causa a variação da direção do vetor velocidade. Então, vamos dar as características da aceleração centrípeta. Então, vamos lá. Primeiro, vamos só escrevendo, tá? Qual é a direção? O que é que você vai escrever para a centrípeta? Ela é perpendicular ao vetor velocidade. Tudo bem essa representação? Perpendicular ao vetor velocidade. Segundo, sentido. Qual é o sentido? Para o centro da curva. Seja ela qual curva for. O movimento circular está aqui representado. Para dentro da curva, para o centro da curva. Bom, e agora? E a intensidade? Como é que se calcula a aceleração centrípeta? Muito bem. O cálculo da aceleração centrípeta é dado por, tem uma expressão, o valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Esse é o valor, esta é a forma de se calcular uma aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Claro que esses vetores aqui não são os mesmos, os vetores, mas o valor da aceleração centrípeta vai ser sempre o mesmo. Porque é V quadrado sobre R. A velocidade ela é a mesma, o valor. Tudo bem até aí? Com isso, o que surge para nós? Que é o mais importante. Ora, se eu aplicar o princípio fundamental da dinâmica, que dizia que uma resultante pega na massa e gama, portanto, uma resultante pega na massa e gama. Gama com quem? Agora é aceleração centrípeta. E, portanto, surge para nós a ideia do cálculo da resultante centrípeta de uma maneira rápida, tá? Como é que se calcula uma resultante centrípeta? Massa que multiplica a aceleração centrípeta, que vale V ao quadrado sobre o raio. Pronto. Toda vez que a gente for pensar e fazer representar uma situação que um corpo esteja fazendo uma curva, a resultante obrigatoriamente tem que ser centrípeta. E ela vale mv quadrado sobre o raio. Quem é essa resultante? É uma força de atrito? Pode ser. Pode ser uma força-peso? Pode ser. Pode ser uma tração? Pode ser. Pode ser uma força elástica? Pode ser. Pode ser uma resultante entre 2, 3 forças, desde que obedeçam essa situação aqui? Pode ser. É isso que nós vamos fazer. Então, o que a gente começa a fazer a partir de agora? Situações onde aparece
um corpo fazendo uma curva e, portanto, a sua resultante obrigatoriamente tem que ser centrípeta. Portanto, nesse feriado de Tiradentes, o mantra é: se estiver fazendo curva, obrigatoriamente a resultante é centrípeta. Claro que nesse caso do movimento circular uniforme. Ah, professor, a Dani pergunta. Ah, professor, e se o movimento for variado? Aí nós teríamos uma resultante aqui, ó, na tangencial aqui. E aí eu teria que fazer a resultante entre a tangencial e a centrípeta. Agora, especificamente no movimento circular uniforme, onde 95% das questões de vestibular trata-se disso, só vamos ter centrípeta. Tudo bem? Beleza? Vocês querem que eu fotografe essa lousa e posse ou não precisa? Acho que não, né? Se você puder. Eu acho que é melhor, professor, você fotografar. Tá bom. Prof, na Pois não. equação para achar a intensidade, o que está embaixo do V2? Raio. Ok, obrigada. Raio da curva. Eu ponho esse raio, um R assim, meio diferentinho, para não confundir com R de resultante, entendeu? Só por isso. Ai, que alegria, estou tão alegre hoje. Ô, professor, você poderia repetir a direção que eu não entendi? A direção da centrípeta? Isso. Sempre perpendicular ao vetor velocidade. Ou perpendicular à direção tangencial. Porque o vetor velocidade está na direção tangencial. Então, ele é perpendicular ao vetor velocidade. Certo? Certo. Essa simbologia que eu usei aqui, ó. Perpendicular ao vetor velocidade. Beleza? Entendi, obrigada. Então, vamos lá. Bater uma fotita. Bom, beleza. Então, eu vou apagar, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro exercício. Já dá uma olhadinha nele, enquanto eu coloco aqui na luz. Bom, vamos lá. Vamos ver o que ele diz. Ó, ele fala assim: a figura 1 a seguir representa uma esfera de massa M em repouso, suspensa por um fio inextensível de massa desprezível. A figura 2 representa o mesmo conjunto oscilando como um pêndulo simples, no instante em que a esfera passa pelo ponto mais baixo de sua trajetória. A respeito da tensão no fio, atenção, tensão, vide tração, é a mesma coisa, tá? Então, a respeito da tração no fio e no peso da esfera, respectivamente no caso das figuras 1, T1, P1, e na figura 2, T2, P2, podemos dizer que, vejam, um exercício qualitativo, tá? A gente só vamos pensar nas forças e verificar.
Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. É legal, como eu sempre falei. Olha as alternativas do que se trata. Depois a gente ataca o exercício. Então, ele está relacionando as trações, T1 e T2, maior, igual, menor, e os pesos, P1 e P2. Tá? Por isso, vamos marcar as forças. Então, vamos na figura 1. Na figura 1. Vamos marcar. Qual é a primeira força que eu marco sempre mesmo? Peso. Peso. Que cor? Verde. Direção? É vertical. Sentido? Para baixo. Para baixo. Boa. Muito bom. Quem que aplicou essa força? O planeta, ou a Terra. Planeta. Isso mesmo. Bom, por causa do fio, o corpo não cai. Então, o fio está aplicando uma força no corpo. Essa força nós representamos por tração, T1. Primeira pergunta. Situação 1. O que eu posso dizer de T1 e P? Resultante igual a zero. Resultante igual a zero. Portanto, já posso dizer que T1, nesse caso, é igual ao peso. Beleza. Valor. Tá? Agora, vamos pensar no caso 2. Vamos marcar as forças. A pergunta é, muda o peso? Não. Não. Portanto, se aqui ele chamou de P1 e aqui ele chamou de P2, eu já sei que P1 é igual a P2. Então, a gente já pode olhar as alternativas aqui, ó, e já pode pensar em jogar fora C e D, né? Então, é A, B e E por enquanto. 33% de chance de acertar no chute. Aqui tanto faz. Está balangando aí. Vamos fazer aqui uma experiência. Vou ver se eu consigo fazer para vocês. Tá? Esse aqui era um cabo que eu tinha antes, pequeno. Agora é um grandão. Ó. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo isso aqui, ó. Certo? Pergunto para vocês. O pitoco aqui, ó, o pitoquinho aqui, ó. Ele está fazendo uma curva ou não? Tá. Se ele está fazendo uma curva, obrigatoriamente a resultante é do tipo centrípeta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma outra tração. T2. Ok? Muito bem. Agora é a parte mais importante da aula. Eu tenho duas forças que têm a mesma direção. Mas elas têm sentidos opostos. Portanto, a resultante é uma diferença entre T2 e P2. Agora é a hora. Quem você acha que é maior? T2 ou P2? T2? Por que que T2 é maior? Porque quando a gente faz a resultante de dois vetores, ok? Tem que ser a maior menos a menor. Agora, obrigatoriamente, a resultante não tem que ser centrípeta? A resultante centrípeta ela não é perpendicular ao vetor velocidade? Vamos pensar no vetor velocidade aqui, ó. Se ela é perpendicular ao vetor velocidade, ela está aqui. Agora, qual é o sentido da resultante centrípeta? Não é para o centro? Olha aqui, ó. Olha onde está a resultante centrípeta. Por que que eu estou fazendo pontilhado? Por quê? Ela não existe. É pelo mesmo motivo das decompostas? Não, a resultante não existe. Porque ela não Não existe. Como diria Padre Quevedo, não existe. Porque se eu chego aqui e falo, quantas forças estão agindo no corpo?
Duas. A verde e a azul. A vermelha. A vermelha é resultante. É uma conta. Agora, obrigatoriamente, a resultante centrípeta não tem que apontar para o centro da curva? E o centro, ó, pensa na curva assim, ó. O centro da curva está para cá. Portanto, essa resultante centrípeta vale quanto? A maior menos a menor. A maior estará sempre no mesmo sentido da centrípeta. Portanto, é T2 menos P2. Eu quero saber se alguém aqui está com dúvida nisso. Porque isso aqui é básico. O cara entender isso aqui, ele faz qualquer exercício. Tranquilo? Professor, eu tô com dúvida. Pode falar. Eu não entendi muito bem. É porque isso só vale no ponto mais baixo ou não? Quando for pro lado também. Perfeitamente. Se tiver aqui, se ele tivesse aqui, por exemplo, a resultante centrípeta seria para cá. Mas aí eu teria um peso aqui e uma tração aqui. A resultante da tração com o peso dá centrípeta. Mas nós vamos chegar a fazer lá. Nós vamos chegar a fazer exercício aí. Calma aí. Tá, Tá e bom? quando tá no repouso, a tração é igual ao peso. E quando tá em movimento, não é por conta da centrípeta, é isso? Isso, porque aqui a resultante é zero, né? Ele está em repouso. Tá. Aqui não está em repouso. Mas no ponto mais baixo, a composição das forças é essa daqui. Ah, vai ter pontos, vai ter momentos que não vai ser no ponto mais baixo? Vai. E aí nós vamos chegar lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, o que eu já entendo aqui, ó. Se você olhar bem aqui, comigo aqui, se eu isolar o T2, como é que fica? O Fica T2, você passa o outro somando. resultante centrípeta mais o P2. Atenção. Quem é maior? T2 ou T1? O que vocês acham? T2. T1 não é igual ao peso? Aqui? E o peso não é igual a P1, não é igual a P2? Então, T2 é o peso mais alguma coisa. Quem é esse mais alguma coisa? mv² sobre o raio. Então, T2 é o peso mais alguma coisa. Conclusão, eu chego que T2 é maior do que T1. Qual é a alternativa boa aí? E. Tudo bem, gente? Ô, Pipoca, Oi? se fosse, tipo, o fiozinho que segura a bolinha seria o raio da circunferência, né? Perfeitamente. Aqui, ó. Se ele fizesse isso aqui, ó. Tá? Aí, tá, O beleza. comprimento do fio seria o raio. Isso mesmo. Valeu. Beleza? A gente só não soma a tração com a resultante centrípeta porque não está no equilíbrio? A resultante. Quem falou isso? Eu, Bia Rede. Bia, a resultante centrípeta não existe. A resultante é um cálculo. Você vai calcular azul e verde. O resultado da azul com verde dá um número. Quem é esse número? A resultante centrípeta. Ah, tá bom. Entendeu? Uhum. Por isso que eu faço pontilhado. Ó. E eu nem gosto de desenhar ela, porque é exatamente isso. Porque aquele examinador lazarento do vestibular, ele propõe um troço desse e faz a pergunta: quantas forças estão agindo? Alternativa A, 3. O que é que rola? Toba, meu amigo. É uma bela toba. Porque não é, a resultante não é força. Ela não existe. Ela é o resultado de duas. Tudo bem, Bia? Bem, Bia? Tudo sim, obrigada. Bateu uma fotita.
Muito bom. Vamos apagar. Vamos lá. Segundo problema. Problema da FUVEST. Não só da FUVEST, cai muito isso. E eu quero que você fique esperto no que nós vamos determinar aqui agora. Quem assistiu o vídeo é exatamente o vídeo que eu fiz sobre o Globo da Morte. Tá? A figura mostra num plano vertical parte dos trilhos de um percurso circular de uma montanha-russa de um parque de diversões. A velocidade mínima que o carrinho deve ter. Eu quero que você sublinhe, por favor, a velocidade mínima, tá? Que o carrinho deve ter ao passar pelo ponto mais alto da trajetória para não desgrudar dos trilhos vale em metros por segundo, G igual a 10. Bom, então, esse exercício, ele é o chamado Globo da Morte. Alguém já viu o Globo da Morte alguma vez? Em filme, em circo, em parque de diversões. É uma esfera muito grande, metálica, onde tem uns motoqueiros que ficam dentro, né? Eles ficam andando dentro lá, tal, e fica lá e não cai. Tá? O Globo da Morte também, ele pode ser chamado de looping, que é um pedaço, por exemplo, de uma montanha-russa. Tem alguém aqui que já foi numa montanha-russa que tenha looping? A Isabela não. A Isabela morre de medo, eu sei disso. Não é, Isabela? É, eu sei. Mas tem gente que é doido, que gosta dessas coisas de montanha-russa, que sai na montanha-russa, vomita, fica enjoado. Ou tem cara que curte pra caramba, né? Que acha muito legal. Então, o momento da montanha-russa que tem o loop é aquele que ele dá a volta aqui, ó, e fica de ponta cabeça. Tá? Bom, é meio lógico que deve ter um limite para isso, para que o cara não caia. Tá? O limite, qual que é? É uma mínima velocidade que ele tem que ter no ponto mais alto, quer dizer, o ponto crítico que a gente chama. Essa é a velocidade mínima. Se você calcular essa velocidade mínima, você que é esperto não vai chegar com a velocidade mínima. Vai chegar um pouco acima da velocidade mínima. E nessas condições, não cai. Então, a próxima vez que você for numa montanha-russa, na hora que for fazer o looping, solta o cinto de segurança, solta as travas e abre os braços. Que você não vai cair. Se cair, é problema do parque. Aí você processa o parque. Se eu fizer isso, é capaz da minha mãe que vai estar do lado me matar. É, porque física não é pela física, não. Tá? Então, eu vou... E depois, se quem assistiu o videozinho, eu montei lá um Hot Wheels, que chama aquele brinquedinho, né? Então, a gente, dependendo de como você jogar, ele passa lá em cima, porque ele está acima da velocidade mínima. Se ele chegar lá em cima com uma velocidade abaixo da mínima, ele cai. É esse que é o lance. Tá? E a experiência que eu fiz no final, que eu fiz com um copo d'água, eu posso fazer aqui para vocês de novo, porque aquilo não foi mentira. Aquilo não é fake, aquilo não tem corte de imagem. Eu vou fazer para vocês aqui. Mas primeiro vamos resolver a questão. Para quem viu o exercício que eu resolvi, ele é bem simples, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma circunferência de raio R, como representando a esfera. Onde é a encrenca? Gente, a encrenca é aqui, ó. É nesse ponto aqui que você fica de ponta cabeça. Vamos pensar que você está aqui assim, ó.
Olha você de ponta cabeça, olha os cabelinhos teus aqui, ó, para baixo. Esse que é o problema, tá? Logicamente, esse cara está numa certa velocidade. Vamos representar o vetor velocidade aqui, tá bom? Bom, vamos marcar as forças. Primeira força que eu marco, qual é? O peso. É para baixo? Sim. Agora que é o grande lance. A pergunta agora é... Opa! Vocês estão me escutando? Sim. Apareceu um negócio aqui. O que é isso aqui? Relaxa, professor, você não cai. Eu não caio. A internet tá boa, calma. Mas sabe o que é? Aparecendo aqui para eu terminar. End meeting for all. Ou leave meeting. O que eu faço? Não clique em nenhum. Não clique em Só, nada. só deixa aí, prof. Ignora. Deixa aí. Bom, muito bem. Tá. Então, gente, agora que é o grande lance da questão. Esse corpo está apoiado em algum lugar? Sim. Sim. Aonde ele está apoiado? Na pista. Na pista. Então, quando ele passa por aqui, ele passa por aqui assim, ele está apoiado na pista, comprime a pista aplica uma força nele aqui para cima, como se fosse a tração do exercício passado. Aqui também, e aqui? Onde está o apoio? O apoio não é o teto? Portanto, ele está comprimindo aqui o teto aplica uma força nele. Portanto, nesse momento, a normal é para baixo. Você consegue entender que a normal é para baixo? Nesse ponto aqui? Tudo bem? Certo ou não? Muito bom. Nesse momento, quem é a resultante centrípeta? Peso e normal. Peso e normal. As duas têm a mesma direção? Sim. Sim. As duas têm o mesmo sentido? Não. Sim. Sim. Portanto, a resultante é a soma. Uhum. Bia, só para você. Bia Rede. Quantas forças estão agindo aqui no corpo? 2. A resultante centrípeta existe? Não. Mas é o resultado dessas duas. Uhum. Fechou? Uhum. Portanto, a resultante centrípeta neste momento é a soma do peso do corpo mais a normal. E fim de papo. Você pode determinar com que velocidade ele passa aqui? Sim. E a pergunta é simples. Enquanto existir a normal, o que é que está garantido? Que você não cai. Concordam? Porque enquanto você estiver a normal existir, significa que você está comprimindo a pista. Ora, se você está comprimindo a pista, você está preso na pista. E, portanto, você não cai. Então, sabe aquela hora que você vai na montanha-russa? Que tem aquela subidinha assim, E aí você começa a olhar para baixo e fala, o que eu estou fazendo aqui? É essa hora que você tem que rezar para quem? Para a santa normal. Enquanto a normal existir, você está garantido que você não cai. Se a normal deixar de existir, meu amigo, abraço, você está caindo. Essa que é a pegada. Tá certo? Bom, então,
Você pode passar aqui com qualquer velocidade. Passar. Se você está passando, é porque você está preso na pista. Agora, eu quero determinar... Pô, mas peraí. Eu preciso saber qual é o mínimo que eu tenho que ter aqui de velocidade. Aí, o que eu faço? Eu imponho uma condição. Sabe qual é a condição que eu vou impor? Eu vou escrever assim, ó. Se eu impuser, tá certo esse verbo? Impuser. Silêncio na plateia. Cadê os professores de português? Se eu impor... Aê, Samuel! Se eu impor que a normal é igual a zero, neste momento, eu estou estabelecendo a mínima velocidade que eu tenho que ter. É o limite. É aquele limite que eu vou estabelecer. Ora, o que significa dizer que, nesse momento, a resultante centrípeta é simplesmente igual ao peso. Professor, mas você não falou que se a normal for zero, você cai? Não, é exatamente isso. Mas eu vou impor qual é a condição para que ele passe, para eu saber qual é a mínima velocidade. Essa que é a ideia. Prof, Oi. eu não entendi. Por que normal é zero? Não, veja bem, o que eu estou impondo? Eu estou impondo que, se a normal for zero, é a situação limite para que eu possa determinar qual a velocidade mínima aqui em cima. Então, se eu calcular em função da normal igual a zero a velocidade mínima, eu sei, a velocidade mínima aqui é 40. 40 você passa. 39,99. Você cai. 40 você passa ainda pelo princípio da inércia, tendência de manter o estado de movimento. Então, essa condição que eu estabeleço é, se estou supondo, se a normal for zero, eu estou na condição de calcular a velocidade mínima. Então, dessa forma, eu calculo. Como é que se calcula a resultante centrípeta? Nós não vimos, não é M... Professor. Oi. Por exemplo, se o carrinho tivesse do lado, sabe, na lateral. Aqui? Isso. Tá. O que eu teria? A normal... Oi? Isso. Mas aí eu poderia considerar a normal igual a zero para... Não. Aqui a normal nunca vai ser zero. Se ele chegou aqui nesse ponto, ele está comprimindo a pista para cá. Portanto, a normal aqui, ó, é para dentro. E, portanto, a normal é a centrípeta nesse caso. Que é a força que está agindo nele aqui. Veja bem, nós estamos numa situação limite. Eu estou impondo a situação. Eu preciso saber qual é a velocidade que o cara tem que ter aqui para poder passar. Sim, só que, por exemplo, essa situação limite também não pode existir para outros pontos? Não, porque aqui, veja bem, o único ponto em que as duas forças são para baixo é esse ponto aqui, ó. Aqui não, ó. Aqui você tem uma força para baixo. Entendi. Entendeu? Você tem uma resultante aqui, que não é para baixo, tá? Obrigada. Então, eu continuo aqui, ó. A resultante centrípeta, como é que calculava mesmo? mv² sobre r. Como eu estou nessa condição, essa agora é a velocidade mínima ao quadrado sobre r. Que r que é esse, hein? É o raio da pista. E o peso, você sabe que é mg. Opa, Lelê! Atenção! Se liga! Não depende da massa. Eu posso fazer isso aqui com um caminhão, com uma bicicleta.
de moto, patinete, a pé, qualquer coisa, não depende da massa. Para essa situação que eu estou calculando. Sabe aqueles doidos que fazem aqueles filmes de Jackass? É isso? Acho que chama isso, né? Se você procurar no YouTube, tem um lance que eles constroem o tipo de um looping, só que eles querem fazer correndo. Então, eles vêm correndo assim para poder passar. Logicamente, que cai toda hora de cabeça no chão, certo? Mas tem um momento que eles conseguem passar. Que é o momento que ele, pelo menos, atinge a velocidade mínima. Tá? É isso que eu falei, na montanha-russa. Você acha que o teu carrinho na montanha-russa vai chegar lá em cima com a velocidade mínima? Lógico que não. Vai chegar uma velocidade muito maior e passa. E aí garante que exista normal. Então, só para a gente determinar a velocidade mínima, ó, a velocidade mínima ao quadrado é igual a, passo R multiplicando, RG. Portanto, qual é o valor que eu tenho que ter de uma velocidade mínima? Raiz quadrada de quem? De RG. O que eu pedi para vocês sublinharem no exercício? Alguém pode me falar? Velocidade mínima. Exatamente. Velocidade mínima. Então, se ele quer a velocidade mínima, é raiz de RG. Pergunto, é bom você guardar isso aqui? Eu digo, é bom. Porque aparecem muitas questões. Você imagina uma questão da FUVEST, já caiu em outras vestibulares, se o cara pede a velocidade mínima, você resolve a questão em 30 segundos, você lembrou que é raiz de RG? Porque para resolver o exercício agora é simples, né? Velocidade mínima é igual a quanto? Qual é o raio do exercício que ele deu? 8. 8 metros. E o G é 10, não é? Isso. Qual é a velocidade mínima? 80. Raiz de 80 metros por segundo. Quanto que é a raiz de 80? 9 vezes 9 é 81, né? Vamos por 9. Aproximadamente 10 metros por segundo, 36 km por hora. Pô, quer dizer que se você tiver um globo da morte com um raio de 8 metros, aproximadamente com 36 km por hora, você passa. Você vai passar lá com 36? Acho que não, passa com 40. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, eu vou rapidinho, me aguenta aí que eu vou pegar um objeto. Que eu esqueci, espera aí. Voltei. Ó, o que eu trouxe? Se não der certo, tá muito cheio, peraí. Olha aqui, ó. Veja bem, olha bem pertinho aqui, ó. Na hora que eu vou girar esse copo, você está vendo que a água está indo embora, não tá? Ela vai cair. Por quê? E com essa velocidade que eu fiz aqui, assim, ó, não é a velocidade mínima. E, portanto, ela vai desgarrar aqui do chão, do fundo do copo. Se eu girar com uma velocidade certa, ela não solta do fundo do copo, garantindo que a normal seja 0. Certo ou não? Então, eu vou fazer a experiência aqui na frente para vocês, hein? Quando eu terminar, se der certo, pode abrir o microfone e bater palma, porque tem que bater palma. Se der errado, eu vou fazer uma meleira do caramba aqui. Atenção, vamos lá, vamos lá.
pode bater palma e aplaudir, por favor. Isso aqui, ó, é uma prova. Você pode fazer, por exemplo, na hora que você tiver de saco cheio, se você mora em casa, por exemplo, você tem um quintalzinho, você pega um balde de água, enche o balde de água e gira, ó. Se você acertar a velocidade, não vai cair na sua cabeça. Que é o caso da montanha-russa, que é o caso do Globo da Morte. Tudo bem? Deixa eu bater uma foto aqui. Vamos lá. Vamos fazer um terceiro, que é da FUVEST também. Só que é interessante você perceber a diferença do Globo da Morte e de uma roda gigante. Já foram em roda gigante? Sim, prof. Sim, muito bem. Você, por acaso, na roda gigante, você fica de ponta cabeça? Não que eu me lembre. Não. Se ficar de ponta cabeça, é looping. É looping. É Globo da Morte. Se não ficar de ponta cabeça, é roda gigante. Então, ó, vamos fazer de novo aqui. Está aqui a roda gigante de raio R. Por que eu estou falando que é roda gigante? Vamos ler o exercício da FUVEST. Diz assim: Nina e José estão sentados em cadeiras opostas de uma roda gigante que gira com velocidade angular constante. Parou. Vocês já tiveram um movimento circular uniforme com algum professor do cursinho? Quem que deu? André? Pimenta. Pimenta? Tá. Ele deu velocidade angular? Deu. Qual é a letra que ele usou? Eu não sei o nome grego, mas é um W. É ômega. Ômega minúsculo. Tá? Parece uma bundinha, ó. É ou não é? Tá? Esse é o minúsculo. O maiúsculo é esse aqui, ó. Que é unidade de resistência elétrica, ohms. Vocês vão ter mais para frente, tá? Bom, muito bem. Vamos lá, vou continuar. Num certo momento, Nina se encontra no ponto mais alto do percurso e José no ponto mais baixo. Após 15 segundos, antes da roda completar uma volta, suas posições são invertidas. Entendeu? Nina está aqui, José está aqui. Depois de 15 segundos, as posições são invertidas. Ok? Sem ela dar uma volta inteira. Então, primeiro a Nina aqui, José aqui. 15 segundos, inverteu a posição. Muito bem. A roda gigante tem raio 20 metros e as massas de Nina, e vamos escrever aqui para eu guardar. O raio da roda gigante é 20 metros e a massa da Nina é 60 quilogramas. E a massa do José, 70 quilogramas. Ok? Vamos às perguntas. Item A. O módulo da aceleração linear escalar das cadeiras da roda gigante. O módulo da aceleração radial centrípeta
Atenção, esqueci de citar. Às vezes, a aceleração centrípeta é chamada de aceleração radial. Sabe por quê? Porque ela passa na direção do raio sempre. Porque o raio é perpendicular à tangencial, ou perpendicular ao vetor velocidade. Então, alguns chamam de centrípeta ou radial. Tá? Então, ele quer saber o valor dessa aceleração. E aí ele pede os módulos NN e NJ das forças normais que as cadeiras exercem, respectivamente, sobre a Nina e sobre o José, no instante em que a Nina se encontra no ponto mais alto do percurso e quando o José está no ponto mais baixo. Pediu para adotar π igual a 3 e g igual a 10. Bom, muito bem. Gente, qual é a diferença, hein? A diferença é que a cadeira da Nina está aqui, ó. E se movimentando com uma certa velocidade, v. E a cadeira do José está aqui, ó. Se movimentando, pelo menos com um vetor v de mesma intensidade. Vocês entenderam que é assim a roda gigante, ó? Ó. É assim, ó. Então, lá em cima e embaixo. Nós estamos pensando na cadeira da Nina. Então, ó, a Nina está aqui. E o João está aqui. Então, a Nina está comprimindo o chão, o João também. Agora, vamos analisar as forças. Só que a primeira pergunta que eu quero que você já se ligue. Primeira pergunta. Qual é o valor da aceleração que ele chamou de aceleração linear ou escalar? O que você acha? Quanto Zero. Vale? Zero. Por que vale zero? É porque o movimento é uniforme. O que ele falou? Como é que você sabe que o movimento é uniforme? Ele falou que a velocidade angular ela é o quê? Constante. Se a velocidade angular é constante, o que significa dizer isso? Que a velocidade escalar também é. Agora eu vou precisar de um conceito que o Pimenta deu para vocês. E vocês têm que ter na cabeça porque aparece bastante. Quem lembra da relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular? Eu acho que é escalar igual a angular vezes o raio. Outro aqui. Não sei. Alguém está falando que V Alguém está falando para mim que V é igual a ômega R. O David falou que V é igual a ômega R. Eu quero a confirmação de alguém aí, por favor. Eu não sei se eu troquei. Certo ou errado? Tá certo, eu acho, professor. Está certo. Muito bem. V igual a ômega R. Portanto, se o ômega é constante, como o raio não muda, a velocidade escalar também é. Se a velocidade escalar ela é constante, ó, significa dizer que a tangencial não existe. Ok? Até aí? Bom, agora ele quer o valor da aceleração centrípeta. Bom, como é que se calcula a aceleração centrípeta? V quadrado sobre R. Tudo bem. V ao quadrado sobre o raio. Bom, atenção.
Qual é o valor da velocidade? Não deram. Não sabemos. Qual é o valor do ômega? Será que deram? Bom, aqui é o seguinte, o movimento circular uniforme parece ser um assunto que tem muita fórmula. Parece, mas não tem. Tem uma. Você vai desenvolvendo da maneira que você quer. Então, o Pimenta já deu essa aula. Agora, no movimento circular uniforme, movimento uniforme, a velocidade não é ΔS sobre ΔT? É isso. Aí você pensa, ΔS para dar uma volta inteira, quanto vale o comprimento da circunferência? 2πr. 2πr. Sobre t. Que tempo é esse? É o tempo que demora para dar uma volta inteira. O tempo que demora para dar uma volta inteira, deram um nome. Qual é o nome que o Pimenta deu para vocês? O tempo que o corpo demora para dar uma volta inteira. Qual é o nome? Período. Eu costumo falar de uma maneira geral. Tempo que um evento gasta para se repetir. É período, o movimento é periódico. A velocidade angular é constante. Ah, professor, mas espera aí. O ômega, ele também calculou 2π sobre t. É a mesma coisa. Qual é o ângulo que o corpo percorre para dar uma volta inteira? 360 graus? Ou 2π radianos. Em quanto tempo? Num período. Veja, ômega é velocidade angular, ele mede a variação angular. V escalar mede a variação do espaço. Você pode usar o que você quiser para calcular. Bom, a única coisa que eu sei é o que eu vou ter que fazer para calcular esse valor. Então, se você olhar os dados aqui que a gente tem, ó. Pipoca. Oi. Eu não posso dizer que demora 30 segundos por uma volta completa? Mas é lógico que você vai dizer. Só que eu não cheguei ainda aí. Demora. Ah, tá. Desculpa aí. O que é demora? Breno, o que é demora para você em física? Sei lá, o tempo. Tempo. Então, sabe o que eu vou fazer? Como eu tenho o tempo, eu vou escrever para você. Ó, como velocidade, nesse caso, seria um ΔS sobre ΔT, e o ΔS, para dar uma volta inteira, você sabe que é 2πr, comprimento da circunferência. Sobre quanto tempo? Se você deu uma volta inteira, chama-se período. O Breno falou para mim assim, que o período vale 30 segundos. Vocês concordam ou não? Sim. Sim. O que é o 15? É o tempo para eles fazerem isso daqui, ó. Meio período. Se der uma volta inteira, vai dar 30. Concordam? Beleza? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos calcular essa velocidade. 2 vezes π. Os caras mandaram usar o π igual a 3. Maravilha. O raio da roda gigante, 20. E o período dá 30. Vamos dar umas simplificadas aqui, né? Vou cortar esse 0 com esse 0. Corto esse 3 com esse 3. Conclusão. Qual é a velocidade escalar da roda gigante? 4 metros por segundo. Beleza? E aí? Ora, com esse valor, eu acho a aceleração centrípeta, que vai valer 4 ao quadrado dividido por 20. É 16 por 20. 0,16.
0,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Muito bom. E item C. O item C, ele quer os valores das normais. Tanto para a Nina no valor no ponto superior, quanto para o João. Ok? Bom, então, vamos marcar as forças? Vamos lá. Primeira força aqui que eu marco aqui para a Nina. Ó, ela está pressionando a cadeira, hein? Tá? É o peso. E a normal, para onde é? Para cima ou para baixo? Ela está acima. Não é looping. Não é globo da morte. Ó, como é, ó. Ela, quando ela chega aqui em cima, ó, ela comprime a cadeira. A cadeira aplica uma força nela. Eu quero saber se tem alguém aqui que não entendeu isso. Diferente do... Por isso que eu perguntei no começo. Na roda gigante, você fica de ponta cabeça? Não. Se ficasse, a normal era para baixo. Aqui não. Você está só comprimindo a cadeirinha. Você está sentadinho lá. Veja aqui. E no João? O peso está para cá. Agora, no João, a normal é para onde? Para o centro, né? Para o centro, portanto, para cima. Ó. Ó, ele está comprimindo. Quando ele desce, ele comprime a cadeira. Dos dois pontos, tanto em cima como embaixo, comprime. Agora, veja. Pergunto. Para a Nina, a resultante centrípeta vale quanto? Para a Nina. Duas forças, mesma direção, sentidos opostos. Como é que é? Peso igual a Peso? vai ser normal. Não entendi. Peso? Peso é igual a centrípeta, que vai ser igual a normal. Resultante centrípeta. Atenção. A resultante, gente, resultante de duas forças. Mesma direção, sentidos opostos. Peso menos normal? Exatamente. É uma menos a outra. Faça nessa ordem. E, portanto, a normal vai valer quanto? Passa a normal para a esquerda. Ó. Vai ficar peso menos a resultante centrípeta. Concordam? Passei a normal para cá, resultante centrípeta para cá. Vamos olhar para o João. Porque aí é só a conta, né, gente? A conta é fácil. Eu pergunto para vocês, quem é a resultante centrípeta no João? Normal menos peso. Olha lá, aqui é o João. Aqui está o João. Duas forças na mesma direção, sentidos opostos. Agora, quem comanda na resultante centrípeta é a normal. Portanto, agora é a normal menos o peso. Então, te pergunto, quanto é que vale a normal para o João? Isola a normal. Fica o peso mais
a resultante centrípeta. Passei o peso para cá. Bom, fisicamente, o que eu quero que vocês entendam. Se, quando a roda gigante fica em repouso, para, o peso não é igual ao normal? Parou. É aquela situação da balança do elevador. O elevador em trajetória retilínea, em movimento retilíneo, o peso é igual ao normal. Beleza? Como se fosse repouso. Agora, aqui, vejam o que ela sente, a Nina. A Nina sente o peso menos alguma coisa. Sabe qual é o sentimento aqui da Nina? Quando ela está lá em cima, ela se sente mais leve. A sensação de a gente sentir o nosso peso está associado à compressão que a gente exerce sobre um corpo. Porque se você se jogar pela janela, você não vai sentir o seu peso, porque você não está comprimindo nada. Então, você sente o seu peso quando você está em repouso no chão, porque você está comprimindo o chão. Aqui, você está comprimindo a cadeira ou o chão. Só que vale o peso menos alguma coisa. Aqui você tem a sensação de sentir mais leve. Sabe quando o elevador despenca? Claro que você nunca viu isso, imagino. Mas quando você vai nesses brinquedos de parque, quando ele despenca, a tua sensação é dizer assim, ai meu Deus, eu flutuei. Não é que você flutuou, está todo mundo caindo com a mesma aceleração, você não comprime mais. Aqui não, aqui tem aceleração. Mas nesse ponto aqui, ela é menor. E, portanto, o que você sente é o seu peso menos alguma coisa. Já quando você chega aqui embaixo, o que você sente? O peso mais alguma coisa. Aqui você se sente mais pesado. Esses N's azuis que eu estou falando são chamados de pesos aparentes. Quando isso daqui é como se fosse uma valeta. Quando você passa numa valeta, você se sente mais pesado, te dá uma ui. Sabe o que acontece com os amortecedores do carro na valeta? Eles comprimem. Você se sente mais pesado, o amortecedor faz isso daqui. Quando você passa por uma lombada, ui também. Ui é que tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem ui. Quando você passa numa lombada, você se sente mais leve. Sabe o que acontece com as molas do carro? Faz isso daqui, ó. Alonga. E aí, a sensação que você tem é se sentir mais leve. Gente, se você fizer... Acabou a aula, né? Aguenta aí. Se vocês fizerem a conta, tá? Sabe quanto vai dar isso aqui? O peso da Nina é 600, tá? Que é mg. Resultante centrípeta, mv² sobre r. Massa da Nina, velocidade dela ao quadrado, 4 ao quadrado, sobre o raio. Se fizer essa conta, dá 552. É isso que eu falei, ó. Mais para baixo não dá para ver. Já vou arrumar. Ó. Olha aqui. Olha, o peso dela não é 600? Olha quanto ela pesa aqui embaixo. 552. Ela está se sentindo mais leve. Tá? Já o José é a mesma coisa, só que o peso do José é 700. Pega a massa dele, velocidade é a mesma, né? Vai fazer essa conta. Deu 756. Olha lá. O peso do José era 700. Agora, nessa situação, ele pesa 756. Está se sentindo mais pesado mesmo. Tudo bem, gente?
Beleza? Espera aí, deixa eu bater uma foto disso. Vou falar mais uma coisinha só. Qual é a próxima aula? É o Rubão? É. Isso, prof. Me aguenta um pouquinho. Tudo bem, gente? Olha, de novo, não se preocupem. Mais uma vez, 2 exercícios faltando. Eu vou fazer esses 2 exercícios. Vou começar a aula da semana que vem com esses 2 exercícios, tá? Repara que a aula 15 e 16 é só resolução de exercícios. Só que aí eu vou colocar com atrito, sem atrito. Para quem quiser arriscar ou fazer o exercício 4, vai na boa. A dica é, sabe quem é a centrípeta? Força elástica. Ô, professor, desculpe. Oi. É que eu tô tentando fazer ela. Tem que considerar o peso ou não? Não. Não. Por que que não? Está apoiado no plano horizontal, peso normal se anula. Ah, tá. Justo. Obrigado. Bom? Uhum. E o 5 é fundamental, esse exercício 5. O exercício 5 eu vou contar para vocês por que, no caso aqui, o exercício 5, eu vou contar para vocês, se é que vocês não sabem, por que quando vocês querem virar numa esquina, fazer uma curva do carro, você vira o volante. Isso é instintivo, né? Ah, eu viro o volante. Por que você faz isso? Para quê? Essa que é a ideia do exercício número 5 e de vários exercícios que nós vamos ter aqui na aula 15 e 16, inclusive com pista inclinada. Os bicicleteiros, motoqueiros sabem muito bem que quando quer fazer uma curva, ele só inclina a bicicleta ou a moto. Não precisa nem virar o guidão. Mas isso é história para a próxima aula. Tá bom, gente? Valeu? Não caiu nenhuma vez. Não caiu nenhuma vez. Beleza. Tchau, Valeu, gente. professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Tchau.